Um, dois, três, só botar uma água aqui rapidinho. A internet está caindo direto aqui. Vamos na fé. Vamos na fé que vai dar certo. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Todas as irmãs e irmãos que decidiram, né, de uma forma abençoada de iniciar ou dar continuidade do curso de teologia, que é da EPOAD, que é muito importante a gente estar estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela liberta a gente tira dúvida, abre a nossa mente, algumas interpretações erradas que a gente tinha, a gente passa a interpretar de uma maneira melhor, correta, e isso só vai nos fortalecer. O apóstolo Pedro, ele viu essa necessidade e estimulou os irmãos a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que crescer de uma forma moderada, tanto na graça como no conhecimento. Se a gente só orar, mas não estudar a palavra de Deus, a gente vai se tornar, como na linguagem de muitos, fanáticos, né? Das vezes você ora e não consegue fazer aquilo que está correto diante de Deus, porque não tem conhecimento. Só tem graça, só tem poder, mas continua errando, continua na mesmice, porque não tem o conhecimento. E em contrapartida tem aqueles que têm tanto conhecimento, mas não oram. Na hora que vai pregar, na hora que vai ensinar, não tem vida, não tem unção, porque ele só cresceu no conhecimento. Muitas vezes ele se torna um legalista, um formalista, e aí julga muito fácil as pessoas, não pratica o essencial da lei, que está lá no capítulo 23, versículo 23 de Mateus, que são a essência da lei, a fé, a misericórdia e o amor. Então é a essência da lei. A lei é importante, ela é importante. Mas nós precisamos exercer essas três funções, que é o cerne, vamos dizer assim, o âmago da lei, o principal da lei. É a misericórdia, a fé e o amor. Amém? Então nós estamos dando continuidade. Graças a Deus que o Guto aqui é expert em informática, né? Já baixou outro aplicativo que a gente pode até de madrugada e aí não encerra, né? Tem cuidado se tiver alguém sentado na janela para não cair, se a gente demorar muito tempo falando aqui, como aconteceu com o Eutico, né? Paulo, ele começou a pregar e passou da meia-noite, e aí o Eutico dormiu e caiu do terceiro piso e morreu. Mas depois Deus usou Paulo e ele ressuscitou novamente. Então, estudar a palavra de Deus é importante. A gente aprende muito e tem a capacidade de ensinar também. Então, nós paramos no capítulo 3, que tem como o título aqui, Séculos Antediluviano. Eu acredito que os irmãos já fizemos uma aula, né, Guto? Na aula passada já falamos um pouco. Esse século antediluviano, ele vai da inocência até a consciência, depois avança mais um pouco, entrando já praticamente na dispensação já da inocência aqui, da consciência, perdão. Então são séculos, né, antes do dilúvio, no caso vai até Noé. São esses séculos aí.
Nós também vimos aqui um pouquinho da dispensação da inocência, acho que a gente viu um pouquinho da dispensação da inocência, mas eu acredito que tinha alguns irmãos que não estavam participando da aula, né? Não entraram, e a gente vai dar uma palhinha aqui rapidinho, amém? É a dispensação da inocência. Essa dispensação da inocência é justamente onde o homem ele é o senhor da criação. Quando Deus ele cria o homem ele era 100% santo, moralmente 100%. O homem era perfeito, certo? Ele era perfeito. Ele foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Isso diz respeito à capacidade, já até falei algumas vezes na igreja lá, exercer a sua vontade, inteligente e o domínio próprio. Isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Levando para um lado da imagem, o autor da nossa revista diz que Adão, ele foi a representatividade de Deus. Ele representava a Deus. Vamos supor que Deus, como está no gênero masculino, Deus ele tem a forma de um homem, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente vai ver na Bíblia que a Bíblia vai dizer que os pés de Deus, a terra, são os estrados, são os apoios dos pés de Deus. Então a gente vai observar que Deus, se a gente for levar no sentido literal, que Deus, lógico que ele é espírito, mas a gente vai observar que ele tem a forma humana, tá? A forma humana. Quando eu falo de forma humana, o corpo ali, mais ou menos isso aí. Lógico que Deus ele é espírito, mas a maioria das vezes que Deus se apresentava para o homem, ele vinha numa forma teofânica, em forma de anjo, em forma de homem. Então ele vinha parecido com um homem mesmo, 2 pés, 2 mãos, rosto. Então Deus ele é uma pessoa, mas ele é espírito. Amém? Então nós somos uma forma representativa de Deus na terra. Amém? Sinalzinho? Sinal ok? Então vamos lá. Ele também foi dotado de inteligência extraordinária. Vocês já ouviram falar naquele matemático chamado Albert Einstein? Ele, segundo os cientistas, os estudiosos, dizem que ele é um ser tão inteligente e que ele usou apenas 10% da sua capacidade. É algo extraordinário isso, porque se Adão, ele na forma original, antes da queda, ele era inteligente 100%, então ele usava a sua capacidade, seu QI 100%. Vamos imaginar agora como era esse homem. A inteligência que esse homem tinha. Então Deus ele vai restaurar isso em nós novamente. Deus ele vai restaurar isso em nós novamente. A sabedoria veio pela intuição e não pelo estudar. Uma vez que as circunstâncias eram todas favoráveis, criado num ambiente 100% santo, intelectualmente também 100%. E hoje a gente... a intuição ela é importante, né? A gente tem que buscar o conhecimento. A sabedoria do homem vinha pela intuição, capacidade de agir, de fazer, de não fazer, de perceber as coisas. Ou seja, não sei se você já acordou com aquele pensamento de resolver tal situação, dizer, essa situação aqui eu vou resolver, e aí vem tudo na sua mente, para você fazer desse jeito, daquele jeito, isso aí é intuição. Só que aí vem o quê? Vem como realizar isso. A sabedoria, essa capacidade aí o homem tinha de uma forma extraordinária.
Também sobre a criação da mulher, não sei se vocês já ouviram falar em Matthew Henry. Ele é um comentador da Bíblia, CPAD. Ele tem livros de comentários bíblicos, e ele, sobre a criação da mulher, ele fala o seguinte: ele diz que a mulher ela foi feita não da cabeça do homem, né, para não ultrapassá-lo, também não dos pés, para não ser pisada por ele, mas sim do lado, para ser protegida e por ele de pé, protegida por ele e de perto do seu coração para ser amada por ele. Essa observação aqui é muito importante. Então, a mulher, ela foi feita da costela do homem, provavelmente do lado esquerdo. Lógico que o coração fica bem no meio, né? Mas esse lado esquerdo sempre aponta para o coração, isso indicando que a mulher ela foi feita para ser amada, né? Ser valorizada pelo homem. E vice-versa, também isso é recíproco, é mútuo, este amor. A parte B aqui da dispensação da inocência, a aliança de Deus com o homem, a aliança do Éden, ela é justamente, quando fala de Éden, está falando do jardim do Éden, a aliança que Deus fez no Éden. Ela deu ao homem essa plena inteligência, né, a inteligência completa, também a intuição, a capacidade administrativa. Então, a gente vê que essa capacidade administrativa, a gente vai perceber quando Deus fala para Adão que ele foi criado para dominar, para cuidar, para zelar do paraíso e também colocar nomes nos animais. Ele colocou. Agora imagine Adão sendo responsável de organizar e de colocar o nome, catalogar os nomes dos animais. É algo extraordinário que Deus deu ao homem. Então isso aí também envolvia este pacto do Éden. Adão podia reger toda a criação na qualidade de responsável perante Deus. Esta aliança estabeleceu certas obrigações da parte do homem. Então, quando Deus ele deu essa direção para o homem como cabeça, porque quando a gente ouve o termo cabeça, o homem é o cabeça. Da vez antigamente a gente não entendia o que era esse termo. A gente achava que o homem era superior, que a mulher tinha que ser capacho, que o homem não podia lavar uma louça, que o homem não podia ajudar a fazer uma comida, né? Chama o Everton aí para ele vir pegar isso aí, mano. Para ele assistir. Tá assistindo ele? Eu estava chamando ele agorinha para vir assistir aqui. Pois é, tem replay ainda, viu? Ó, vou pôr. Coloca aí o Guto. É o Guto que volta ou não? Depois vai ser gravado. Depois vai gravar. Então, o homem, quando você começa a ler um pouco sobre essas questões, você vai entender que essa palavra cabeça lança sobre o homem a responsabilidade maior. Então, ele como cabeça, ele é responsável em todos os aspectos. Cai sobre ele isso aí. Ele dá direção, a mulher está ali ajudando ele, concordando. A autoridade não pode ser tirada de ambos. Se a mulher fala uma coisa para o filho, o esposo tem que confirmar, né? Porque geralmente o filho ele sempre vai buscar refúgio em alguém que protege no momento da repreensão. Por exemplo, o esposo vai corrigir o filho. O filho ele vai correr para onde? Para a mãe. A mãe, como sabe, ela vai dizer, não, o teu pai ele vai te corrigir, então você tem que acatar a correção e não proteger. Mas tem vezes que acontece ao contrário. O pai sai de casa ou vice-versa, dita as regras para o filho, olha, você vai lavar a louça, você vai fazer isso.
Aí, de repente, o pai chega e diz assim, meu filho, tu tá fazendo isso porque... Eu falei, não, foi a mamãe que pediu para me fazer. Ele falou, não, pode deixar isso aí, vai fazer outra coisa. Já tirou a autoridade da mãe. Então, isso aí envolve toda a liderança de ambos, né? Mas a responsabilidade maior está perante o homem. Uma das obrigações nesse pacto era encher a terra, tá? Isso aqui já no ato de relacionamento íntimo. A encher a terra, só os dois, irmão. Imagina, isso só valia no começo, tá? Agora tem que ter muito cuidado, tem que ter planejamento, tá? Porque tem casal muitas das vezes que sozinho quer encher a terra. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão aí. E questão da vida hoje, criar filhos, a vida econômica, em todos os aspectos, está muito difícil, então é bom uma programação na questão de filhos. Mas o Adão, ele recebeu essa incumbência de serem fecundos e encher toda a terra. Também comer só da árvore, das ervas e dos frutos, tá? Essa era a obrigação do pacto. Veja bem aqui que eles só se alimentavam de ervas, dos frutos, de vegetais. Então eles não comiam ainda, não tinham o uso de consumo de carnes. Tá? Isso a gente vai ver lá na frente, que isso iniciou-se muito tempo depois. Aí tem também aqui, guardar o jardim. Veja que já tinha trabalho, viu, irmãos? Tá dando para me ouvir direitinho aí, irmão? Dê um sinalzinho assim. Tá dando para ouvir? Dá sim. Então, veja bem uma coisa. Já tinha trabalho, tá? Então, o trabalho, o ato de guardar o jardim aqui significa que eles tinham que cuidar, preservar, certo? O mato crescia normalmente como hoje. Aí era normal, só não tinha na vegetação espinhos e abrolhos, tá? Aquele pé de jurubeba, quem já ouviu esse pé de jurubeba? Espinho, então tudo isso não tinha, tá? Mas o mato crescia normal, então Adão, ele era responsável para cuidar. Tá? O quintal da gente, muitas das vezes, lá em casa mesmo, a gente roça com 1 semana, 2 semanas tem que roçar de novo. Então é isso aí, é cuidar do jardim, tá? E o interessante é que no jardim, irmãos, apesar de eles serem responsáveis para guardar, para proteger, para cuidar, para zelar, o mal já estava lá dentro do jardim. Então o jardim aqui, vamos aplicar um pouco para nós aqui, para não ficar só no formalismo da lição aqui. Jardim representa o quê? Nossa vida familiar, nosso casamento. Nossa vida familiar não é um mar de rosa. Existe casamento perfeito? Com exceção do Guto, existe? O casamento do Guto? Não existe nenhum casamento perfeito, né? Mas a gente vai estudando, vai participando de seminário, a gente vai ver que existe casamento feliz. Perfeito não existe. Não existe homem perfeito, mulher perfeita. Pastor Cláudio Duarte, uma vez dando ensino, ele disse que se alguma irmã ou alguma mulher achar um homem perfeito, deixa ele em paz. Tá? Não perturbe ele. Porque não existe. Tá? Então tem problema? Tem. O inimigo entra no casamento? Entra. Mas como o homem ele foi responsabilizado por Deus de guardar, isso significa proteger, cada um fazer a sua parte. Outra, nós avançar, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí abrangia o pacto que Deus fez com Adão dentro do jardim do Éden. Aí vem o quê? Desobediência. Desobediência. A falha do homem. Tá? Veja bem que a mulher já foi excluída. Já está colocando sobre o homem. Quem falhou na verdade? Quem? Depende, se for segundo a Fabiana, foi Adão, né? Foi.
Fabiano tem uma teoria aí. Então, nós Eu estamos... Eu também concordo com a Fabiane, pastor. É, Porque eu vou colocar aqui no meu casamento. Se meu marido tivesse dito não come, eu não ia comer. Mas ele aí não falou. sim. E aí você vai... Por exemplo, nós estamos aqui para trabalhar com a nossa razão. Estamos formando opinião, nós temos que ser formadores de opiniões. Então, você tem que... Você não pode aceitar tudo que se fala, tudo que se vê, tudo que se lê. Né? Os porquês da vida. Então, tem muitos estudiosos, né? Filósofos, se não me falha a memória, foi Sócrates, o Platão, alguns dos dois, eu não estou bem lembrado agora, que a vida deles era fazer pergunta. Né? Se surgia um tema, por exemplo, o que é amor? Ele saiu perguntando, o que é amor? O que é a verdade? Então, provavelmente, a culpa recai sobre os dois, tá? Porque provavelmente Adão estava perto. Aquela hipótese de que Adão foi lá ver a ponte do Madeira enquanto a Eva ficou em casa, vamos dizer assim, ou foi ver os rios que passavam perto do jardim, isso aí já não, a gente não pode entender que a Eva estava só. Provavelmente ela estivesse só no momento ali da tentação, porque a tentação não aconteceu de uma hora para outra. Já vinha dias. Lembrando que a serpente estava no jardim. Tá? Então, eles tinham que obedecer. Era a única proibição que tinha. Coisa maravilhosa. Só tem uma coisa: vocês não podem comer dessa árvore. E aí, o que aconteceu? A serpente foi lá, começou a falar. Olha só, falha do homem. Na página 25, a parte C. Quem pode ler aí? A irmã Gleice, lê para nós aí, irmã Gleice. É Ana Gleice, é o nome? Lê para nós aí, por gentileza. Desliga o seu... Liga o seu... Como é que é aí, técnico? Microfone mesmo. Microfone. Isso é bom essa interação, né? Ligou o microfone? Tá. Ah, Pode falar. É que tá dando interferência aqui para mim. Tá São cortando, Ana. Ana Gleice, Tá não estou lhe falhando. ouvindo. É, porque eu tô no sítio, eu acho, aí tá ruim a internet. Melhorou agora, Ana. Deixa eu chegar mais pra perto aqui. Isso, continuei. Agora melhorou. Então tá, vamos lá. A falha do homem. Tentada por Satanás, a mulher nutriu dúvidas acerca da bondade de Deus. Isso foi seguido pela perversão da palavra de Deus, a qual ela acrescentou as palavras: nem tocareis. Satanás, então, desafiou-a com esta afirmação: não morrereis. Ela acreditou, comeu e deu também ao homem, que comeu e transmitiu o pecado para toda a sua posteridade. Amém? Amém. Só Mas, até aí, tá? Quer falar alguma coisa? não, Quer explicar? não. Eu Quer dar uma entendi, opinião? Entendeu? entendi. Entendeu? Tá bem claro aqui, né? Só que tem uma observação importante, é que a própria Eva, ela acrescentou uma palavra que Deus não disse. Deus apenas disse, no capítulo 3, nós for ler ele todo, que não era para ela comer. Deus não disse para ela não tocar. Podia tocar? Podia tocar. Não podia comer. Deus, ele disse, olha, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente, quando ele usa o termo certamente, ele está afirmando, certamente vocês vão morrer. Essa morte aqui não se refere à morte física, à morte espiritual.
separação da comunhão com Deus naquele momento, tá? E a serpente veio, tá? E disse assim, não, se você comer, vocês não vão morrer, não. Aí ele vai mais além, diz, é porque Deus sabe, olha só, isso trouxe curiosidade para a mulher. Vocês já viram mulher assim? Curiosa demais? No Novo Horizonte não tem, né? Só lá para o Egito, lá para a Ucrânia, que está tendo problema para lá, mas no Novo Horizonte não tem essa. Mas ela foi curiosa demais. E o diabo pegou e falou bem assim: olha, certamente se vocês comerem, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele, serão como Deus, né? Então, esse desejo de querer se endeusar, ser adorado, ser vangloriado, exaltado, querer ser alguma coisa, já vem até desde da inocência, vamos dizer assim, de querer ser alguma coisa. Lógico que está no período da inocência, mas talvez esse pensamento não era visto como maldade diante de Deus, porque eles eram, inocentes naquilo que eles faziam, como uma criança nos dias de hoje. Então aí, o que aconteceu? Ela comeu, se o Guto fosse o Guto, naquele momento lá, ele tinha pulado na frente, como protetor da sua... Não come, a mulher ia se ajoelhar e sim, senhor. Com certeza. A mulher dizia, sim, senhor, eu vou lhe obedecer, igual a Sara fazia com Abraão, chamava ele de senhor. Aí o diabo tinha já saído, porque lógico que o Guto ia estar armado ali com a palavra de Deus para combater esse mal. Só que não aconteceu, Adão ficou inerte. Aí tem um pensamento no livro Manual do Pentateuco, o escritor ele vai dizer que provavelmente a mulher, ela cedeu à tentação, hipótese, né, são pensamentos, porque ela não recebeu esse mandamento diretamente de Deus. Quem recebeu esse mandamento diretamente de Deus foi o próprio Adão. Adão instruiu ela. Tá? Então, o impacto da tentação foi maior em Eva, segundo o comentarista, porque ela não recebeu diretamente de Deus. Tá? Mas Adão era para se meter no meio. Não era assim? Vocês concordam? Uma intervenção aqui rápida. Mais uma responsabilidade, então, para o homem, né? Porque eu acho que ele não soube transmitir, então, para ela, né? Exatamente. Agora quando a gente vê um homem inteligente, será que, porque não tinha nada escrito, era tudo verbal ali, Deus falando, eles ouviam a voz de Deus, eles viam Deus com certeza, porque eles eram santos 100%. Por que não deu um impacto maior no momento que ele transmitiu para a mulher? Né? Então, é uma tentação, irmãos e irmãs. Dependendo da necessidade, porque nós vamos ver a escala aqui, essa escada, a escala, né? Escada, da queda. Primeiro ela viu, olhou, janela da alma é os olhos. Depois ela ouviu, parte sensível do homem. Às vezes o homem não fala palavras boas para a mulher, elogio, aí o lado de fora fala, mas como no Novo Horizonte as irmãs são tudo preparadas, né? Já dá logo uma cortada aí e o cara sai fora e pronto. Em nome de Jesus e cai fora que eu amo meu marido fala tudo isso para mim. Aí ele já vai embora. Mas nesse caso aí a mulher aqui, ela cede à tentação. A Bíblia fala... Tem um chás, uma coisa passando no Face, na internet direto, né? E a mulher tá dando em cima do cara, né? Aí ela fala assim, eu faço tudo que a mulher não faz. Aí ela pergunta, então o senhor trata peixe? Aí ela pula fora. Então, tudo isso aí são meios que você tem que usar para vencer a tentação, não é assim?
Nós somos tentados todos os dias. Podemos ceder ou não à tentação. Vamos lá, temos aí uma escada. Primeiro ela viu, depois ela fez o quê? Ela cobiçou. Depois ela tomou, escondeu, transmitiu e por último a morte, né? Então, onde o homem estava? O homem estava lá em cima, o patamar que ele estava espiritualmente. Depois que ele cedeu, ele veio só caindo, né? Cobiça. O último mandamento do capítulo 20 de Êxodo, ele começa dizendo assim, não, se não me falha a memória, não cobiçarás. Então, a cobiça, ela vem primeiro nos olhos. Vocês já ouviram falar nos 3 olhares? Não? Primeiro olhar é normal. Você olha, viu aquele... algo bonito ali, sentido de homem e mulher, né? O homem vê uma mulher bonita, que Deus fez tudo Meu isso. pastor, de novo esse negócio do olhar aqui que eu vou chamar o Éder. Chame ele rápido. Então, o primeiro olhar é normal, né? O segundo olhar, ele já é aquele olhar que vem mais detalhado. Aí, quando você olha a terceira vez, é porque já tem um início de cobiça aí. E geralmente, estou vendo uma cabecinha lá no canto direito, viu? Então, tudo isso aí, quer seja homem, quer seja mulher, nós somos tentados. Primeiro olhar normal, né? A história do irmão, vocês ouviram falar, o irmão de bicicleta andando, uma mulher bonita passando, detalhada, e aí ele olhou aí andando e olhando para trás, né? Só com a mão, e de repente, Senhor, tem misericórdia. E foi olhando. Quando ele se deparou, ele já estava entrando no mato, quase caindo já. Quando despertou, já... Então, primeiro olhar é normal, mas aí você tem que... A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca, né? Aí, no caso, arrancar aqui tira o teu olhar da onde está fazendo pecar. Não é literalmente pegar a faca e arrancar o olho, não. É desviar o olhar, desviar da aparência do mal. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Eva, ela cobiçou, ela pegou do fruto, comeu, aí depois ela deu para o marido dela. Agora, interessante, veja que é muito pouco tempo, mas tem muita coisa. Ela não comeu o fruto, não estava mordido, vamos dizer assim, que fosse uma maçã, né? Não é, a gente sabe que não é uma maçã, ninguém sabe que fruto é. Deu para Adão, Adão poderia, não, isso é o fruto proibido, jogar fora. Mas ele pega também, porque a mulher, o que ela quiser, ela consegue do homem, irmãos. A mulher, ela consegue tirar tudo que ela quer do homem. Se ela souber, ela tira. Com jeitinho, ela tira tudo que ela quer do homem. Algumas irmãs já começaram a sorrir aí, porque é verdade. Tem um jeitinho aí que elas conseguem. Então, Adão, ele pegou, comeu, e aí ambos morreram, né? E perceberam que estavam nus. Segundo alguns comentários, eles eram revestidos de uma luz. Essa luz é explicada como sendo o próprio Espírito Santo resplandecendo neles, no corpo todo deles, ali. Corpo luzentes ali. Brilho no corpo deles. Depois que eles caíram, segundo algumas opiniões, perdeu-se aquilo ali. Então aí eles morreram no sentido espiritual. Bem, então vamos avançar. O resultado da queda. O pacto adâmico, no caso adâmico já vem de Adão, é o pacto com Adão. Governou a vida do homem em seu estado caído. As condições que este pacto estabelece perdurarão até a idade do reino do milênio, quando a criação será livre da escravidão, da corrupção, pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a criação até agora
quando fala da criação, está incluindo tudo, até os animais. Foi feita uma pesquisa que os pesquisadores, ouviram gemidos dos animais, da natureza, né? E esse gemido, eles afirmam que é justamente o que a Bíblia fala, o gemido da criação por causa do pecado. Então, o pecado afetou tanto na natureza humana que até hoje geme por causa do pecado. Tá? E também será livre da escravidão pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. As características desse pacto são conhecimento do bem e do mal e consequente interrupção da comunhão com Deus. Tá? O primeiro resultado foi interromper a comunhão com Deus. Separou de Deus. Tá? E rejeitando a palavra de Deus, pão da vida. A vida eterna dentro do homem ficou extinta, ou seja, acabou. Deus ali saiu, aquela vida que estava dentro do homem. Separou-se, saiu, se afastou, foi para longe de Deus. São os resultados, tá? Página 26. Sem a irmã, como a esposa do Leonel, lê para nós aí. Rejeitando. Os resultados da queda. Aham. Tem o O pacto primeiro, adâmico, você já leu isso daí. a palavra de Deus, os três últimos. Tá. Esse conhecimento do mal e consequente interrupção da comunhão com Deus, rejeitando a palavra de Deus, o pão da vida, a vida eterna dentro do homem ficou extinta. Assim, o homem tornou-se morto em pecado e transgressões. Continua? Pode continuar, até o E. Tá. Sem a vida de Cristo, entrou a morte no espírito do homem. Ele perdeu aquela pureza e perfeição moral. Foi prejudicada também a sua inteligência e capacidade. O corpo ficou sujeito à doença e à volta ao pó de onde veio. Satanás tornou-se pai do homem e a regência do mundo passou para ele. Satanás. Abre aspas, Satanás. Fecha aspas. Isso. Veja bem uma coisa, que tudo isso foi consequência da queda. Tá? O homem, quando ele perde essa vida de Cristo, a vida eterna que estava dentro dele, ali perde. Tá? O que acontece? Ele perde também aquela pureza e perfeição moral. Foi prejudicada também a sua inteligência. Veja que nós não temos mais essa capacidade de usar essa inteligência 100%, né? Tem muitos que conseguem usar, como o Aster aí, 10%, tem outros que usam até mais, mas foi muito prejudicado. Também Satanás, ele tornou-se o pai do homem. Pai aqui significa aquele que guia, aquele que governa, aquele que manieta, aquele que prende o homem, tá? Como também o corpo ficou sujeito à doença, e aí é o pó, e ao voltar ao pó de onde veio. Então, a doença veio devido a essas consequências do erro, e o homem agora passa a ser sujeito à morte, por causa do pecado, da queda. Agora vamos avançar. O juízo de Deus, a parte C. Como fica claro nas Escrituras Sagradas, o juízo de Deus foi lançado sobre quem? Mandréia, lê para nós aí. Mandréia. Estava só abrindo o áudio. Sobre a serpente, o juízo de Deus. Como fica claro, né, que nós na Escritura Sagrada, o juízo de Deus foi lançado. Sobre a serpente, podemos com razão inferir que serpente, no princípio, era uma criatura bela e ereta. Certamente não era repulsiva como é hoje. Só um minutinho que eu vou colocar meu óculos. Sobre a mulher, Gênesis 3:16. Ela teria a concepção multiplicada e a dor do parto aumentada. E ficaria sujeita ao domínio do homem.
sobre o homem, Gênesis 3, 17 ao 19. A terra seria maldita por causa dele, teria que lavrar a terra para poder comer. O trabalho seria árduo e difícil. Ambos foram expulsos do jardim, Gênesis 3, 23, pois os querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. 24. Amém. Só Deus até aí. bondosamente impediu. Amém. Pode prosseguir, pode prosseguir. Deus bondosamente. Deus bondosamente impediu que Adão e Eva comessem da árvore da vida e assim continuassem no seu estado pecaminoso. Comentei, pastor? O juízo de Deus ele recaiu sobre a serpente. A gente vai, essa palavra inferir aqui significa concluir. A gente, quando Deus ele aplica o juízo sobre a serpente, a gente vai perceber que a gente pode concluir aqui que a serpente era um animal belo. É outra característica aqui que a gente pode entender, porque Eva cedeu à tentação. Um animal belo, provavelmente a serpente, a gente vê isso na faculdade também, a gente vai ver que antigamente, essa cobra, essa serpente aqui, ela não andava rastejando, como é nos nossos dias de hoje, ela andava em pé, tá? Normal, era um animal belo. Tá? Ela passou a rastejar e se comer a poeira, como diz a sentença, depois que Deus ele aplicou esse juízo. Né? Então seria maldita e andaria rastejando. Aqui a primeira sentença foi sobre essa cobra. Tá? E ela não era venenosa, como a gente vê hoje. Sobre a mulher, quando ela ia ter criança, a mulher, lógico que eles iam ter criança, ia ter filhos. Antes da queda, eles iam ter relações. Tá? A mulher teria dores, mas ia ser mínimo dos mínimos. A dor. As suas irmãs sabem aí, né? Como é dolorido ter filhos. Por quê? Porque foi multiplicado. Tá? Foi multiplicado essa dor aí, devido a esse juízo sobre a mulher. E sobre o homem agora, ele, por causa da sentença, a terra seria maldita, ele ia ter que ralar agora, vamos dizer aqui, derramar mais suor do que se derrama hoje, tá? É óbvio que hoje tem vários tipos de trabalho, uns trabalham só no computador, mas todo trabalho é enfadonho, certo? Mas aí antes já trabalhava, só que multiplicou, a terra se tornaria maldita, ia nascer espinhos, nascer abrolhos, e assim por diante. E o homem ia ter que ralar para trazer o pão para a mulher dele, certo? E antigamente a gente sabe que era o homem que providenciava, a mulher não trabalhava, a mulher ficava cuidando mais de casa. Né? Então, a gente vai observar que mudou muito hoje em dia. Amém? E outra coisa importante, a gente diz assim, poxa, Deus foi mal com Adão e Eva, porque expulsou eles de lá e colocou um anjo, para cuidar. Só que não é a maldade, é a bondade de Deus, a gente vai ver. Por quê? Esse anjo foi colocado justamente para Adão e Eva não entrar novamente no jardim e comer do fruto da vida, da árvore da vida. Se eles comessem esse fruto da árvore da vida, eles iam viver eternamente no pecado. E não ia ter mais jeito de salvação para eles. Então Deus, com a sua bondade, Deus impediu que eles lançassem mão de algo que prejudicaria tanto eles como a sua posteridade e abranger toda a humanidade, longe de Deus. Então Deus, na verdade, trabalha de uma maneira correta. Amém? E apesar de tudo isso, há um raio de esperança. No capítulo 3, versículo 15, quando Deus ele mata o cordeiro, né? O próprio Deus mata o cordeiro e derrama o sangue, e com a pele do cordeiro faz roupa para os dois.
Ali Deus ele já traz uma esperança dizendo que da semente da mulher, ou seja, de Cristo Jesus, de Maria nasceria Cristo. E a primeira profecia missionária aqui está no versículo 15, que da mulher nasceria um, que era Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Todavia, a serpente ia morder o calcanhar dele. No caso, se morder o calcanhar, simboliza os chicotes, o sofrimento, a morte na cruz. Mas depois de tudo isso, Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, esmagar a cabeça da serpente, derrotando de uma forma parcial os demônios, Satanás e os seus demônios. Amém? Alguma pergunta para nós entrar no assunto, por causa do horário? Vamos para a próxima dispensação, então? Dispensação da consciência. Quer dar uns 5 minutinhos para aviar, pessoal? Pode anunciar aí, você que é o nosso diretor aí, pode anunciar. Exatamente, mas para onde vocês querem? Vocês querem 5 minutinhos para beber água, comer o mingau, dar um beijo no marido? Ou quer continuar? Quer continuar? Quer ver se tem alguma mensagem no zap? Pode continuar, Por mim, irmão. continua também. Por mim também Então, continua. Então vamos continuar. Meus irmãos, vocês sabem o que significa dispensação? Dispensação, o que é dispensação? É o período que Deus dá para o homem, para ele se aproximar mais de Deus, se arrepender, ter essa consciência. É isso, pastor? Mais ou menos. Quem é que está falando? A Valéria. Ah, a Valéria está escondida aí, né, Valéria? Não está dando para ver aqui a câmera. Pronto. Olha aí. Isso, é um tempo de provação quanto à obediência e fé do homem para com Deus. Isso é dispensação. Estamos na 7ª dispensação. Então, tudo isso aí é tempo, né? Então, vamos lá, da consciência. Ela tem uma duração de aproximadamente 1656 anos, tá? Ela tem esse período. É muito tempo, irmãos. Muito tempo que Deus dá ao homem, tá? Agora o homem não é mais inocente, tá? No caso de Adão e Eva, não é mais inocente. A consciência dele foi despertada e o acusa. Ele conhece a diferença entre o bem e o mal. Então, a dispensação da consciência é justamente isso. Independente se você tem um livro que proíbe algum código, como o Código de Hammurabi, nós vamos ver, os 10 mandamentos, independente de qualquer lei que proíba a consciência, ela diz se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. Amém? Isso é a dispensação da consciência. Lembrando que as pessoas que fizeram parte desse período aqui, de 1656 anos, serão julgados por esta lei, a consciência. Tá? Então não tem como se desculpar diante de Deus. A condição do homem. Pastor, posso fazer uma pergunta? Em relação ao que o senhor falou agora, que essas pessoas dessa época da dispensação da consciência vão ser julgadas com essa lei, de acordo com essa lei, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, que ele foi ao inferno, significa que todos aqueles antes de Cristo tiveram a oportunidade de ser salvos? Pastor, eu tenho dúvida disso. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas se pudesse só explanar. Essa pergunta ela é muito importante, porque boa colocação, quando ele ressuscitou e foi até as regiões baixas, lá ele pregou, entendeu? Então, ele pregou para essas pessoas lá, a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram, e o texto vai dizer que as pessoas que estavam na cidade de Jerusalém viram essas pessoas ressuscitadas. As pessoas olha só que coisa. Foram ressuscitadas? As pessoas ressuscitaram também.
na época que, quando ele ressurge, ele ressuscita também, teve muitas pessoas que foram ressuscitadas e foram vistas. Tá? Mas aí, nesse caso aí, todas essas pessoas que a senhora está falando aí, desde Adão até o momento que ele ressuscitou, e as pessoas estavam lá, desse período aí da consciência. Entendi. Entendeu? Assim, a senhora quer saber se as pessoas foram salvas? Isso, porque quando ele diz que ele desceu, né, nas partes baixas, aí traz o cativo, não é isso? Isso. Aí, então, ele trouxe essas pessoas, pastor, já salvas, a partir deste encontro que elas puderam ter a primeira vez com o Senhor Jesus? Sim, só lembrando, né, as pessoas que estiveram nesse período da consciência, elas também, elas poderiam ser salvas pelas suas atitudes, né, a respeito daquilo que elas faziam. Obras, né? Nessa época era por obras, pastor. Era consciência, né? Mas lembrando que já havia também, nós vamos observar depois, aqui sacrifício de animais, certo? Era para usar para perdoar o pecado do povo. Já havia, lembrando que Adão, quando ele pecou, Deus ele matou o cordeiro, não é assim que a gente aprendeu? E aí, esse ato de sacrifício, de holocausto, Adão, ele continuou juntamente com os filhos. Nós vamos ver depois que Abel, ele oferece um cordeiro para Deus também. Então, através do derramamento de sangue, pela fé, eles alcançavam o perdão e a salvação de Cristo, certo? Mas também, quando Cristo desce nas regiões, ele prega para as pessoas também que, porventura, estavam perdidas ali. E eu acredito que elas acreditaram na pregação deles e foram salvas. E quando o texto diz assim, ele vai nas regiões mais baixas e resgata cativo, os que estão lá, e leva o cativeiro todo para o terceiro céu. Ali ele vai levar quem? Todos os justos, de Adão até o momento da morte e ressurreição. Então, todos os justos, tá? Da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, lei, entendeu? Até aí. Entendi. Aí todos os justos que estavam mortos, porque assim, nós vamos ver depois lá na frente, mas já que a senhora perguntou, eu vou já adiantar. Quando as pessoas morriam, elas não iam para o céu iam para um lugar chamado paraíso. A senhora já viu isso, né? No capítulo 16 de Lucas. Pois é, paraíso. Então o paraíso ficava para baixo. Aí só que havia uma divisão entre o paraíso. Esse paraíso é lá onde aquele Lázaro mendigo foi? Justamente. Havia um abismo que separava o Hades do paraíso, não é assim? Então, todos que estavam no paraíso, salvos, desde Adão até a lei, até Cristo, até o dia da morte e ressurreição, ele pega todos os que estavam cativos embaixo, e muda o lugar. Aí ele vai para o terceiro céu, chamado de paraíso, onde o seio de Abraão ficava embaixo, e agora vai para o paraíso, terceiro céu. Todos os justos que morreram até quando Cristo foi lá e resgatou eles, e levou para o terceiro céu, onde Deus habita. Temos 3 céus. Céu aqui as nuvens, né? O céu das estrelas, o nosso céu aqui, as galáxias, o sol, é o segundo céu, perdão. O terceiro céu já é acima, onde Deus habita, é onde eles estão, todos os justos. Tá? Alguma dúvida? Não, compreendi, obrigada. Deu para entender? Pastor, Deu sim. posso perguntar uma coisa? Sim. Maria do Carmo está falando? Então, conheci só pela voz. Sim, esse povo tão salvo no céu com o Senhor. Então, quando a Bíblia se refere, quando Cristo voltar no Apocalipse, esse povo que vai vir com Jesus nos céus, nas nuvens, vai ser esse mesmo povo que já está no céu?
Ou vai ser o povo que vai ser arrebatado? Vai ser todos juntos. Todos? Todos. Os que já estão lá e os que vão ser arrebatados. Aí, Entendeu? Valéria, arrebatamento. Vamos pegar fundo no arrebatamento. Amém, é verdade. Obrigada. Tá. Então vamos avançar. Então vamos aqui. A dispensão da consciência, né? Deu para entender a dispensão da consciência? Deu. Deu para entender, né? Então, aqui, a condição do homem, a gente já viu, a provisão para o homem, né? Deus, ele fez o sacrifício, como a gente acabamos de falar. Duas atitudes para a provisão divina. Aí a gente vai observar a continuidade desse sacrifício, né? Aqui nós já vemos Abel oferecendo ali o sangue do animal. Ele mostrou o quê? Penitência. O que é penitência? Uma pessoa arrependida. Através desse sacrifício, ele ofereceu o melhor para Deus, derramando o seu sangue. Aquele sangue, aquele animal representava ele morrendo no próprio lugar de Abel, isso é que a gente entende. Tá? E o que salva a pessoa não é o sangue em si, é a fé, né, que a pessoa tem em Cristo através daquele ato ali. Aí já temos aqui, através de Abel, um homem obediente ao Senhor. Caim, ele já oferece o mesmo sacrifício, não um animal, mas frutos, para apresentar diante de Deus. Várias frutas, ali do jardim, do seu plantio, oferece ao Senhor, mas foi rejeitado. Provavelmente o coração dele não era íntegro, não era quebrantado, não era um coração arrependido, não era um coração contrito diante de Deus, era um homem mais duro, um homem mais insensível. Amém? Vamos avançar aqui. A civilização ímpia do século, né? Antes do dilúvio. Aí a gente vai ver aqui o início dessas civilizações. Temos civilização ímpia de Caim. Ele foi, aqui segundo o texto do capítulo 4, foi o primeiro construtor que construiu. O homem eram homens que tinham grande inteligência ainda. Eles. Vamos aqui. Os seus descendentes logo desenvolveram os recursos, as utilidades, as artes e os talentos da civilização. Então, eles começaram a construir cidades. Eles começaram a construir cidades. Com o objetivo praticamente de desobedecer a Deus, porque Deus queria que eles povoassem, nós vamos ver lá para frente, lá, a terra. Temos aqui também Jabal, né, um dos filhos de Lameque, tornou-se notável por ser o primeiro a juntar muito gado, viver uma vida nômade. Essa vida nômade aqui é uma vida que não tem estabilidade. Tem a nômade, tem sedentários, aquelas pessoas que já fixam lugar e povoam ali. E eles viviam uma vida assim, né? Nômade, construía aqui, deixava, ia para outros lugares, lembrando que eles viviam mais de tendas e assim por diante. Tá, perdão aqui. Tem Jabal, né? E tem o Jubal. Inventou, olha aí, quem gosta de música, de instrumentos, o inventor aqui foi Jubal. Inventor de instrumentos musicais. Temos aí o nosso irmão que está assistindo, me esqueci o nome dele agora. Adriel, Adriel, Pai do Senhor Adriel. Paz, pastor. Tudo bom? Bom, graças a Deus. Olha aí, o primeiro inventor de instrumentos musicais. Né? O nome do homem foi Jubal. Talvez inventou a flauta, a harpa. Então vamos lá, basta olharmos ao nosso redor para vermos que
de que modo Satanás tem pervertido a música de maneira que ela tente amerear os sentimentos do homem para Deus e impedi-lo de ter meditação e contemplação com ele. Então, a música hoje, a música é importante, as letras musicais são importantes, só que nos nossos dias de hoje, a gente vai observar, comparar com antigamente, até as letras das músicas que não eram cristãs, eram letras que tinham bastante respeito, não era tão profana como nos dias de hoje. Então, tudo isso aí prende o ser humano, a perversão das letras, o intuito das letras de profanação, de levar o homem mais longe, para mais longe de Deus. Lameque foi o primeiro poligamista. Alguém pode me dizer aí o que é ser o poligamista? Adriel, explica aí para nós.